Bom, queridos, vamos à palavra de Deus. Abrem Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15, nós vamos ler todo esse capítulo. Nós vamos ler essas três parábolas, sendo a última uma parábola um pouco mais longa. Diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Que homem dentre vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre os teus ombros gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E qual a mulher que, tendo 10 moedas, se perder uma moeda, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha moeda perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glórias a Deus. Agora preste atenção nessa última parábola, é uma parábola um pouco mais longa, mas a palavra de Deus é que fala com você. Então vamos colocar o nosso coração para entender esse texto. Verso de número 11, começa a última parábola, diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence, ou herança que me pertence. E ele repartiu por eles a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou toda a sua herança, vivendo dissolutadamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si disse: Quantos funcionários do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus funcionários. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço do filho e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Tragam-me depressa o melhor vestido e vistam-no, e põe um anel na sua mão, e coloquem sandálias em seus pés. Tragam-me um bezerro cevado, e matem-no, e comamos e nos alegremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Mas o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música
e a dança. E chamando um dos funcionários, perguntou-lhe o que era aquilo. E o funcionário lhe respondeu: veio teu irmão e o seu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas o irmão mais velho se indignou e não queria entrar. E o pai, saindo, foi ter com ele. Mas respondendo, o filho disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento seu sequer. E nunca o Senhor me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que te desperdiçou toda a sua herança com as prostitutas, o Senhor matou um bezerro cevado? E o pai respondeu: filho, tu sempre esteves comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era necessário que a gente se alegrasse, e que a gente festejasse, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido, mas foi encontrado. Amém? Amém. A Bíblia fala ao coração, igreja? Amém. Fala ao coração ou não fala? Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra tão rica, que invade a nossa existência de alegria e de paz, Senhor. Obrigado porque ela nos protege do mundo, obrigado porque ela nos protege dos maus pensamentos, porque ela traz à tona a nossa identidade. Que o Senhor possa estar conosco nesse momento, abrindo o nosso entendimento, Pai, para que essa palavra frutifique em nós e que nós possamos reter o melhor que ela quer nos dizer. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, essa última parábola, conhecida como parábola do filho pródigo, ou historinha, é um conto que Jesus gostava de ensinar dessa maneira, através de histórias. E essa parábola do filho pródigo, ela faz parte de outras duas historinhas, de outras duas parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma ou da moeda perdida, e o terceiro e último, parábola do filho perdido. Na primeira parábola, Jesus diz assim: olha, um pastor, ele deixa 99 ovelhas no deserto e ele vai atrás de uma que se perde. O pastor faz isso. Pastor que ama, pastor que cuida, ele faz isso. Ele deixa as 99 e corre atrás da uma que se perdeu. E quando ele acha essa uma, ele coloca essa ovelha nos seus ombros e carrega de volta para o rebanho. E vocês sabem muito bem, Jesus continuando a sua história, que as mulheres, elas têm os seus anéis, elas têm as suas moedas, elas têm os seus adornos, e quando elas perdem uma joia, perdem uma moeda que faz parte desses adornos, elas varrem a casa, elas iluminam cada cantinho, até achar aquela moeda. Quando a acha, ela convida as amigas para festejar. Achei minha moeda, ai menina, você não sabe o que aconteceu, estava debaixo da cama, e se festeja e se alegra. E a última parábola é a parábola do filho pródigo. E a gente vai se focar nessa parábola aqui. As duas primeiras eu vou falar um pouquinho sobre elas, quando chegar a uma certa altura da pregação. Mas a mais importante para nós é essa, denominada parábola do filho pródigo. Que no entender do teu pastor, o título está totalmente errado. A parábola não quer dizer a parábola do filho pródigo. A parábola não está dizendo sobre um filho que se perdeu. O filho não é o foco da parábola. O filho não é o foco dessa mensagem. O foco da mensagem é o pai. O foco da mensagem é esse Senhor. Porque a parábola nos relata: um certo homem tinha 2 filhos.
Então, se eu pudesse ser revisor aqui exegético eu colocaria no título, que não foi acrescentado originalmente, foi acrescentado pelos homens depois para achar mais facilmente o texto, eu teria colocado o coração amoroso do Pai. Esse seria o título da minha parábola, no meu entender. Porque o foco está no Pai, o foco não está no Filho. O foco está no que existe no coração do Pai, não o que existe no coração do Filho, nem no que o Filho fez. Essa parábola deveria se chamar o coração amoroso do Pai. Vamos tentar entender um pouco o que acontece aqui. Um homem tinha 2 filhos, um mais velho e um caçula. E o caçula, ele chegou para o pai um certo dia e disse assim: pai, eu quero a minha herança. Não precisa ser nenhum gênio para saber, vocês sabem que herança só é concedida depois que o pai ou a mãe morrem, falecem. É aí que você tem direito à herança. Enquanto os pais estão vivos, não há direito à herança. Mas esse filho desonrou seu pai. E chegou para esse pai e disse assim: olha, pai, eu não me importo com o senhor, não me importo se o senhor vai viver ou morrer, eu acho que o senhor está fazendo hora extra, inclusive, e eu quero a minha herança. Se o senhor está demorando para morrer, é problema do senhor. Eu quero a minha herança e eu quero curtir a minha vida. E é interessante que o pai ele tem todo o direito de negar a herança para o filho. Ele não morreu, não é direito do filho, ele podia educar o filho, podia pegar aquelas varas de bambu e sentar o rei no filho para o filho aprender a respeitar o pai, mas não é o que o pai faz. Esse pai toma uma postura diferente. Esse pai engole seco toda a desonra que o filho está cuspindo em cima dele e fala: tá bom, está aqui a sua herança, está aqui a sua parte de tudo que é meu. E o filho pega toda a sua herança e ele parte para uma terra longínqua para fazer aquilo que bem quiser. O nosso Deus é um Deus que permite, porque a figura da parábola aqui do pai é de Deus. O nosso Deus é um Deus que permite você pecar. O dia que você quiser se afastar de Deus, você vai se afastar de Deus. O dia que você quiser ir para longe dele, Deus vai permitir que você vá para longe dele. E geralmente, quando a gente quer viver uma vida de pecado profunda, arraigada, longe da presença de Deus, a gente se afasta de Deus mesmo. Geralmente a gente vai para um bar bem longe. Geralmente se vai para um prostíbulo bem longe. Geralmente se vai para um grupo de amigos longe da onde você mora, longe da onde você está. Geralmente aquilo que você vai fazer, que às escondidas dos olhos de todos, você vai para longe. Você parte, como se aonde você estiver, como se aonde o pecador estiver querendo viver como ele quer, Deus não esteja presente, Deus não esteja lá. Se afasta da igreja, se afasta da presença de Deus. Mas os olhos de Deus estão em todo lugar. Deus permite. O dia que alguém quer se desviar, existe um barco pronto para levá-lo a uma terra longínqua. Como foi na vida desse filho. Deus permite com que cada um tenha suas experiências de amargura, de quebrar a cara, para que volte valorizando o amor de Deus. Foi o que aconteceu com esse filho. Ele era filho legítimo. E foi embora. E foi pecar. Eu acho que nos dias de hoje a gente podia dizer assim, que esse filho foi para uma terra distante, foi para uma terra longínqua, comprou um HB20, rebaixou, insufilmou os vidros, colocou um sonzão de R$5.000, colocou o MC Guimê, a Anitta, colocou ali para tocar, chegou nas pracinhas ali da cidade, abriu o porta-mala, estava cheio dos panos, um boné da hora, falando na gíria, relojão, começou a cantar as menininhas, não foi difícil para encontrar umas namoradas, aquelas mocinhas de saia curta que se rendem fácil a qualquer um que chega de carrão. Ele estava bem, ele estava tranquilão, tinha lugar para comer, tinha lugar para dormir, tinha amigos para farrear, falsos amigos. Bebia, a hora que queria droga ia lá na biqueira,
A hora que queria fumar maconha, sempre tinha alguém aí, um amigo ali para dar assistência. Trazendo a parábola para o nosso mundo moderno, é isso que aconteceu na vida desse garoto, né? Estou traduzindo aqui o que diz o verso, o 13, o final, vivendo dissolutamente. É viver na louca, é perder a cabeça, é se infiltrar, é se arraigar no pecado. Esse garoto estava curtindo o pecado, estava amando o pecado, estava lambendo o pecado. A vida dele se resumia no pecado, no distanciamento de Deus. E esse garoto vivia assim. Mas inconsequente do jeito que ele era, ele se esqueceu que dinheiro um dia acaba. E quando acaba o dinheiro, quando você não tem trabalho para repor esse dinheiro, ele vai embora. Você perde o carro, você perde o relógio, você perde as roupas de marca, e com isso, você perde os amigos, porque amigos eram amigos enquanto você tinha dinheiro no bolso. Depois que o dinheiro foi embora, acabou-se os amigos, as namoradas do mesmo jeito, cada uma partiu para o seu lado, ninguém queria ficar com uma pessoa pobre, que ostentava pobreza. E esse rapaz, distante da sua casa, ficou sozinho, abandonado, não teve alternativa na vida. Todos o deixaram. E ele começou a procurar emprego de qualquer coisa. Foi quando um senhor, que teve misericórdia dele, falou: eu tenho uma função boa para você. Você vai cuidar dos meus porcos. Vamos lembrar que esse rapaz aqui do texto é um rapaz judeu. Talvez nenhum de nós entenda o quanto é terrível para um judeu cuidar de porcos, um animal que para eles é imundo. Era contrário às leis de Deus, você não podia nem comer porco, nem encostar em um porco. Os judeus não criavam porcos. E ele estava ali vivendo a contradição, tendo que apacentar esses porcos, cuidar desses porcos. O seu salário, olha, não tenho dinheiro para te dar, mas como recompensa, eu vou deixar você comer das bolotas que esses porcos comem. Eu vou deixar você comer da lavagem que esses porcos comem. E aquele garoto, como salário, podia comer da mesma comida dos porcos. Ele ficou ali e esse foi o seu salário. Quando se vai para longe de Deus, quando se vive arraigado no pecado, quando você faz do pecado a sua própria identidade, você chega a níveis de trevas profundas. Você chega a níveis de vergonha sem tamanho. O pecado te consome, o pecado é seu Senhor. Você vive para Ele, você o serve. Eu reconheço que quando um crente, uma crente, decide viver longe de Deus, ele vai chegar a níveis catastróficos de vergonha, níveis catastróficos de pobreza em todos os sentidos. Tudo vai lhe ser tirado dele. Esse jovem estava assim. Mas o jovem, ele se lembra de algo muito importante no verso 17, vamos ler. E tornando em si, eu adoro essa frase desse texto, vamos até aqui, igreja. E tornando em si, o que é tornar em si? Tornar em si é o que a gente conhece na nossa língua como cair na real. É acordar. Mas um dia esse jovem caiu em si. Um dia esse jovem caiu na real. Um dia esse jovem acordou para a vida. Ele percebeu que viveu no pecado e perdeu tudo. Ele percebeu que ele estava distante do Pai, distante de tudo. Teve um ataque de consciência. E olha o que ele lembra, igreja. O 17 afirma o que ele lembra. Quantos funcionários do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de necessidade. O filho, preste atenção, ele não se lembra aqui só da abundância de pão, como se a abundância de pão ia suprir a sua necessidade. Mas ele lembra que o seu pai, ele tratava os seus escravos, o seu pai tratava os funcionários de maneira digna, de maneira boa. O pai chegava lá para os seus funcionários e tinha uma cafeteria, e tinha self-service, abundância de pão.
Tinha um suquinho que os funcionários tinham direito para pegar, um pudinzinho, uma gelatina de sobremesa. Eles tinham abundância de fartura, abundância de pão. Eles podiam comer. O chefe era bom. O patrão deles era uma pessoa boa, amorosa. Dava, esbanjava. Tinha prazer em ver os seus funcionários de barriga cheia. O que esse filho se lembra é do coração amoroso do seu pai. O que esse filho se lembra é da bondade do seu pai, da generosidade do seu pai, da graça que o seu pai demonstrava, mesmo com os seus escravos, mesmo com os seus funcionários. E sendo assim, ele tem uma ideia. Ele pega e fala consigo mesmo: já sei o que eu vou fazer. O 18 diz a ideia do filho. Ele armou um plano. Eu vou partir para a terra do meu pai. E quando eu chegar lá, eu vou falar: pai, eu pequei contra Deus, contra o céu, contra Deus, pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho, o Senhor tem razão de não me receber, mas faz um favor, me trata como um dos seus escravos, me trata como um dos seus funcionários. Ele estava dizendo assim para o pai: pai, eu não vim para ser filho, não preciso de muito não, se o Senhor me tratar como um dos seus funcionários, porque o Senhor é generoso para com seus funcionários, o Senhor é bondoso, o Senhor é amoroso, gracioso, eu já estou bem. Como eu pequei, me trata pelo menos como um dos seus funcionários, por favor. E o filho realmente esperava que o pai fosse tratá-lo como um escravo, tratá-lo como um funcionário, como um qualquer, e ele viver bem, pelo menos ele ia ter comida, ia ter aonde ficar. Era melhor do que alimentar porcos, era melhor do que viver aquela tragédia pessoal. Para muitos cristãos, para muitas cristãs que desviam, eu sempre ofereço uma palavra dura, porque eu sei que quando eles vêm me procurar, eles ficam muito tempo sem me procurar depois. Então eu já falo tudo de uma vez para não passar vontade. E eu digo assim: querido, eu espero que você perca tudo. Espero que você seja disciplinado por Deus. Espero que você viva uma tragédia pessoal até você voltar para Jesus. Até você voltar para perto do Pai. Até você conhecer quem Ele é. Aí o caos pode cessar na sua vida, mas até lá eu não desejo sucesso para você. Eles falam: amém, pastor, amém, pastor. É, amém. Foi daqui que tiraram aquela frase famosa que não tem na Bíblia, mas que, né, faz sentido. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Bem conhecida no meio evangélico. O pessoal acha até que é versículo, mas não é não. Mas é daqui que se tira essa ideia de que precisa viver uma tragédia, precisa viver um caos, uma guerra para poder voltar para Cristo, para poder voltar para Deus. Esse jovem, enfim, esse jovem se lembra da bondade, do amor do seu pai, e ele decide voltar e pedir para o pai: olha, me trata como um escravo aí, vai, faz isso por mim. Mas o versículo 20 nos dá o resumo dessa passagem, o resumo dessa parábola. O verso de número 20 nos diz o que existe no coração do pai. E levantando-se, o garoto, né, foi para o seu pai. Foi como? Foi a pé, porque o HB20 ele já não tinha, o oficial de justiça tirou, lembra? Então, essa é a minha interpretação. Quando ainda estava longe, olha o que diz aqui: quando ainda estava, o filho estava, como que o filho estava? O filho estava longe. Viu o seu pai. Quem viu o filho? Quem viu o filho? Para esse filho ter sido visto pelo pai, para o pai ter visto o filho, é porque ele estava em um lugar alto. Porque lá no Oriente Médio é tudo bem retinho. Ele estava num lugar alto. E que raios estava fazendo em um lugar alto? Isso quer dizer que todos os dias esse pai subia até esse cume, subia até esse lugar alto, para ver se o seu filho retornava da terra longínqua. Deus espera com que os seus voltem para a sua presença. Deus anseia, Deus deseja que aqueles que são seus,
aquelas que são suas, voltem para a sua presença. Já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo. Um dia eu estava orando por alguns desviados que eu conheço. Desviado é aquele que sai da presença de Deus e vai viver uma vida de pecado. E aquela oração que estava orando, estava intercedendo, mas parecia que o coração de Deus não estava sendo tocado pelas minhas palavras, parecia que o céu fechou, parecia que não estava dando certo, parecia que Deus estava falando para mim assim, vai Ivan, resume, vai, fala aí. E eu falando, e eu sei que Deus estava me ouvindo com muito amor, mas parecia que não estava tocando o coração dele, parecia que ele não estava sendo procedente a mim. Aí eu falei, Senhor, vamos fazer um trato. Eu vou esperar por esses que estão desviados, que são seus, mas estão desviados, voltarem para a tua presença. Eu vou esperar por eles. Mas, por favor, Senhor, não me deixe esperar sozinho. Parecia que naquele momento o céu se abriu e que Deus tocou no meu coração e disse assim, agora você conseguiu me tocar. Agora você conseguiu me tocar. Por quê? Porque isso está no coração de Deus, essa é a essência do coração de Deus. Deus espera aqueles que são seus voltarem para casa. Deus é um Deus assim, Deus é um Deus paciente, Deus é um Deus que espera, Deus é um Deus que anseia. Você imagina, irmão, você pode se tornar o que você quiser de depravação, de maldade, você pode ir para onde quiser, Deus vai estar te esperando voltar para a sua presença. E esse pai, é o que diz o verso, vendo o seu filho ainda longe, o pai viu que o filho estava voltando para casa, era só ele esperar, era um senhor idoso, já não tinha muita força nas pernas, tinha problema de artrite nos ossos, já era velho, não tinha o fôlego da juventude. Mas olha o que aconteceu aqui, o pai se moveu de íntima compaixão e correu. A palavra diz que o pai correu e ele corre, estando o filho ainda longe, o pai o viu, e ele corre, e ele tira forças, não se sabe de onde ele corre, e ele corre, e a palavra nos relata, que ele se lança sobre o pescoço do filho. Imagina esse encontro, não foi um encontro de, ele agarrou o filho, ele pulou no filho, ele falou, agora que você voltou, você não vai sair da minha presença. Você não vai para longe de mim de novo. Ele segurou o filho bem apertado. Eu queria ter estado lá para testemunhar esse encontro. Meu Deus do céu. Ele lança no pescoço do filho, o beija e o abraça. Meu Deus. Esse é o sentimento que Deus tem por você, meu querido. E esse é o sentimento que Deus tem por você. E o filho é o único que diz alguma coisa nesse diálogo, porque o pai estava sem palavras. O filho diz assim, pai, 21, pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai não deixa o filho falar mais nada, o pai não deixa o filho continuar. O pai já tinha ouvido o suficiente. O pai sabia o que estava no coração do filho. O pai viu que o filho tinha se arrependido, porque é assim que Deus quer que a gente volte para Ele, arrependido, passando pela porta do arrependimento. É assim que Deus quer que a gente se aproxime dEle. E a palavra diz que o pai disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa. As roupas do filho estavam todas podres, empoeiradas, pelo tempo, pela pobreza, ele só estava com aquela roupa. Mas o pai fala, traz a melhor roupa para o meu filho. O pai não agiu de maneira orgulhosa, você percebeu? O pai não ficou, por exemplo, não, vamos esperar, ele foi embora, ele que volte. Vamos esperar ele voltar. Tem que vir aqui, de joelho, no meu pé. O pai não tem orgulho em si. É por isso que Deus resiste os orgulhosos, porque Deus não tem orgulho. Deus não tem um ego ferido.
O filho volta para ele e fala: eu quero a melhor roupa, porque ele se arrependeu. Eu quero a melhor roupa. Põe a melhor roupa nele. Não é qualquer uma, não, é a melhor. O que tem aí? Armani, a Gucci, põe a melhor. Quero a melhor nele. E o pai diz: vistam-no. Não é ele que vai se vestir, não. Os meus escravos vão te servir, os meus funcionários vão te servir. Vistam ele. Podem vestir, põe o melhor terno. Eu quero que ele esteja impecável. Corta o cabelo dele. Toma um banho. Coloca um anel na mão dele. O filho saiu da sua casa com um anel. Esse anel tinha o símbolo da família, representava a filiação. E o filho foi para a terra longínqua, perdeu tudo. Possivelmente ele vendeu esse anel também para fazer dinheiro. O pai percebe que o filho volta sem identidade, que volta sem o anel. E o pai diz assim: coloca de novo a identidade nele, ele é meu filho. O pecado não vai apagar a identidade dele. O tempo não vai apagar a identidade dele. A distância não vai apagar a identidade dele. Coloca um anel da família, porque esse daqui é meu filho. Eu fico imaginando, Henrique. Fico imaginando Pedro. Pedro que negou Jesus 3 vezes. Pedro que perdeu a sua identidade e voltou a ser um pescador, de apóstolo, aquele que produz milagres, um simples pescador de novo. Ele achou que não era digno de servir o mestre, ele achou que não era digno de ser apóstolo, ele perdeu sua identidade, ele vai para o mar pescar. Mas quem está na beira da praia esperando ele? Jesus está na beira da praia esperando ele. O nosso Deus é um Deus que permite a gente ir mar adentro, quão fundo e quão longe a gente quiser. Mas esse mesmo Deus está nos esperando na beira da praia para que a gente volte para casa. A gente é muito miserável, irmãos. Nós somos homens e mulheres que não valem nada. A gente foge de Deus, a gente foge dos seus planos, a gente foge dos seus decretos, a gente vai para longe, conhece a verdade do Evangelho, insiste em pecar. Às vezes a gente não vai para longe assim, sai da igreja e vive como esse jovem viveu. Mas a gente projeta uma fuga aqui. E passa horas em uma fuga aqui. É verdade ou não é? A gente projeta uma fuga aqui. E a gente vive lá. A gente pensa: e se eu mudasse de cidade? E se eu refizesse minha vida? E se ninguém me conhecesse? E se eu pudesse? A gente projeta as nossas fugas aqui. A gente consegue ir para longe de Deus aqui. Muitas vezes esse mar, essa terra distante é dentro de nós. Mas Deus está lá esperando de novo a gente, para colocar um anel no nosso dedo, a melhor roupa, esperar a gente voltar para casa. Aí a gente pega e fala: não, Senhor, agora que eu voltei para casa, eu quero te servir. Eu quero, o Senhor mandar fizer, eu faço. A gente quer ser escravo. Aí o que Deus fala? Deus fala assim: não. 22, o final. Coloca alparcas nos seus pés, coloca sandálias nos seus pés. Os escravos andavam descalços. Os filhos eram os únicos que andavam calçados, com sandálias. Quando a gente volta para Deus e fala: não, Senhor, eu quero te servir, o Senhor quiser fazer. Não, você pode até me servir, mas você vai cuidar dos meus negócios como filho. Você não vai agir que nem escravo, não. Tem muito significado esse texto, não tem? Um avivamento está caindo nesse lugar, você crê nisso? Deus está aqui, Deus, eu sinto a presença de Deus. Quanta unção, meu Senhor. O pai continua: melhor roupa, anel para filiação, recusa chamar o filho de escravo, fala assim: ó, mata um bezerro lá, um bezerro gordo. Sabe aquele lá, o gordinho, que a gente estava separando para o Natal? Pode matar ele. Natal, vamos comer outra coisa. Traz ele aqui. Matou um boi, um bezerro cevado. Mandou
se alegrar para aquele filho, mandou fazer numa festa para aquele filho. Chama todo mundo, chama a vizinhança, vai ter churrasco, vai ter coca, vai ter Pepsi, chama todo mundo, vai ter música gospel, vai ser uma bênção, vamos se alegrar. Por que o pai quer se alegrar naquela hora que não tinha nenhuma festa projetada? O pai dá o motivo, porque esse meu filho estava morto e reviveu, e ele estava perdido, mas ele foi encontrado. Façamos uma festa. E ele dá a maior festa que alguém podia ter visto naquela cidade. Sabe, esse texto nos mostra que o pai nos espera voltar para casa, que o pai espera que a gente volte, que ande na presença dele. A parábola da ovelha perdida no início do capítulo mostra Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ele é o bom pastor. Ele é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E ele deu a vida por você, ele morreu por você, para que você pudesse ser resgatado, resgatada. E hoje você entende do que você foi resgatado. Você foi resgatado, resgatada de si mesmo, de si mesma. Ninguém te fez ficar perdido, que você se perdeu em si, nos seus pecados, no seu ego, no seu orgulho, em si mesmo, em si mesma. Mas Jesus morreu para trazer você de volta. Como que Jesus te trouxe de volta? Pagou o preço pelo seu pecado? E ele mandou alguém, a candeia. Candeia é a igreja. Jesus fala na sua parábola em Mateus, no Sermão do Monte, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da cama. Quem acende uma candeia coloca em um lugar alto para que todos possam ver e para que todos possam ser iluminados. A igreja é a luz, a igreja é a candeia, é através da igreja que o Espírito Santo age nessa terra. E alguém foi até você e pregou o evangelho. E alguém foi até você e ressuscitou o que estava morto dentro do seu interior. E alguém foi até você e lembrou a tua identidade de filho, te lembrou a identidade de filha. E você percebeu que era amado por Deus, amada por Deus, que o plano que Deus tem para a tua vida não morreu. E a igreja, você olhava para essa pessoa e você fala, por que essa pessoa está me enchendo tanto? Sempre pede para eu vir na igreja, sempre pede para eu vir no culto, para ir no discipulado, quer estudar a Bíblia comigo. Poxa vida, parece, quando eu acho que a pessoa veio desistir, ela não desiste. O que acontece? É o Espírito Santo de Deus, usando a igreja para te lembrar do amor do Pai, para te lembrar do amor de Deus. E nós vemos o Pai, que mandou o bom pastor morrer no seu lugar, que mandou a igreja pregar para você relembrar do amor dele, te esperando pacientemente para andar com ele. Se eu terminasse essa pregação aqui, todos nós já seríamos abençoados para ir para casa, você não concorda? Mas Deus tem mais para a gente, e eu vou me alongar agora na minha pregação aqui, benção. Uma bênção, não é? Glórias a Deus. Mas olha o que aconteceu. O 27 diz. O 25. Vamos ler a partir do 25. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas o irmão mais velho se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Até aí. O irmão mais velho era por honra e era por direito aquele que em uma festa de família tinha que ficar na porta recebendo os convidados. Era a função judaica do filho mais velho, ele que tinha que ficar na porta para receber todos os convidados. Oi, tudo bem? Como vai? Seja bem-vindo, fique à vontade, nossa festa, obrigado pela presença. Ele quem fazia a recepção social. Tinha que colocar uma roupa bonita, tinha que ficar lá recebendo os convidados. Mas o filho mais velho,
quando viu que o pai matou um bezerro cevado para aquele desvairado, para aquele irmão mais novo que foi, pecou e gastou herança, ele se irrita, ele se indigna. Eu consigo imaginar ele falando: um bezerro cevado, meu pai matou um bezerro cevado, aquele que era para o Natal, escravo, aquele que era para o Natal, para ele. Ele se indignou e voltou para o campo. E o pai, que não ama mais um filho do que outro, ele vai até o campo ficar com o filho mais velho. E ele foi lá até o filho mais velho, e o filho mais velho disse assim, ao 29, mas respondendo o filho mais velho, disse ao pai: eis que te sirvo há anos, sem nunca transgredir um mandamento seu sequer, e nunca me deste um cabrito, nunca me deu nem um bezerro cevado, foi para o menor, o senhor nunca me deu nem um cabrito magro, um cabrito qualquer, né? Que foi, crente? É verdade, está escrito aqui. O senhor nunca me deu nem um cabrito, né? O senhor, para ele, o senhor mata um bezerro cevado. Para mim, o senhor não deu nem um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Nunca pude fazer uma festa para matar um cabrito. Era como se ele falasse assim: o senhor me deu nem a 100 para eu poder fazer um churrasco aqui. O 30. E o pai respondeu para o filho: vindo, porém, esse seu filho. Você viu como o filho mais velho fala para o pai? Senhor, para mim, o senhor nunca deu nem um cabrito. Mas vindo esse teu filho aí, ó, ele não falou vindo o meu irmão. Aí olha o que aconteceu. Ele chega para o pai e fala: vendo esse teu filho. Ele não fala vendo o meu irmão. Ele fala: vendo esse teu filho aí que gastou com as prostitutas, que foi pro mundão, que pecou. O senhor dá para ele picanha? O senhor dá para ele o melhor? Coca, Pepsi? Como assim, pai? O senhor contratou uma banda aqui para tocar? Para mim o senhor não deu nada. Isso daqui era para os fariseus, tinha um recado todo especial na época. Os fariseus não suportavam quando alguém se arrependia. Eles queriam ser aqueles que tinham a proeminência, a mais honra. Eles queriam estar na frente. Eles não admitiam que outros fossem melhores do que eles. Mas para nós que somos a igreja, isso tem um significado especial. Muitos de nós estamos vivendo como esse filho mais velho. A gente vê as pessoas indo para o mundo e elas voltam para a igreja, elas voltam para a presença de Deus e querem andar com Deus com sinceridade. Mas a gente fica com raiva. Ao invés da gente amar, ao invés da gente aconselhar, ao invés da gente acolher, a gente fala: não, ele viveu no mundo, não, vamos dar atenção para ele, não vamos dar amor para ele, não, deixa ele aí, não vamos andar com ele, não. Discrimina o irmão, trata mal o irmão. Acho que o irmão não pode voltar a fazer um ministério, não pode voltar a fazer uma função na igreja, depois de passar por um período de discipulado. Acho que ele não tem esse direito. Irmãos, isso daqui tem muito a nos dizer hoje também. Nós não podemos agir como o filho mais velho. Nós não podemos agir como o irmão mais velho. Todos que vierem aqui a essa igreja, desviados ou não, do mundão ou não, travesti, prostituta, drogado, mentiroso, desonesto, o que for, a gente precisa acolher e dizer: não, você está no lugar certo, você está na casa de Deus, você está na casa do Pai, você está na presença do Senhor. Muitas vezes a gente pensa assim: eu nunca pequei, eu nunca fui para o mundão, eu nunca quebrei um mandamento de Deus sequer. Por que ele tem que voltar e tem que ficar junto comigo aqui, adorando sobre o mesmo teto, evangelizando comigo, visitando comigo? Não é justo. Não é uma questão de inveja, é uma questão de justiça. Mas a gente tem que receber, irmãos. A gente tem que receber. Nós temos que ser a restauração na vida do irmão. Muitas vezes a gente ora assim: Senhor, restaura a vida dele, restaura a vida dela. Aí Deus está falando: vai lá, restaura você. Abraça, acolhe, ama, cuida. Então, irmãos, eu acredito em nome de Jesus que nesse ano que vem,
nós vamos receber muita gente que saiu da presença do Senhor e está voltando. Eu acredito que em nome de Jesus nós vamos receber muitos pecadores, que sejam eles de todos os tipos, em nome de Jesus, de todos os tipos. Eu quero muito ter travesti aqui na igreja, eu quero muito ter homossexual na igreja, quero ter prostituta, eu quero ter desonesto, eu quero ter mentiroso, quero ter político, não importa. Nós vamos receber e eles vão ter o nosso abraço. Amém, igreja? Mas para pensar. Olha o que o Pai tem a te dizer. Filho, tu sempre estás comigo. 31. E todas as minhas coisas são suas. Mas era justo nos alegrarmos e a gente festejar, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. E tinha se perdido, mas foi encontrado. Você entende o peso que tem isso? Duas coisas. Primeiro, esse filho não tomava posição de filho. Eu acho que o irmão mais novo tem uma qualidade que o irmão mais velho não tem. O irmão mais velho, o irmão mais novo, pelo menos ele viu que tinha um crédito como filho, que o pai o amava. E correu atrás do pai porque disse assim, não, pelo menos como um funcionário ele vai me tratar, porque ele me ama. E esse filho mais velho não viveu o amor do pai dentro da sua própria casa. Quem estava mais distante do pai? Filho mais novo que parte ou filho mais velho que não toma o seu direito como filho? Você é filho, você está na casa de Deus. Haja como filho, você não é escravo, você não é funcionário, você não é mundano. Toma os teus direitos como filho. Cuida dos negócios do pai, evangeliza, prega a palavra, adora a Deus, vive o evangelho, ensina a tua família, os teus amigos, vive todos os teus direitos como filho, ora com intimidade, busca a Deus. Muitas vezes nós estamos na casa de Deus, mas nós não estamos agindo como filhos verdadeiramente, não estamos tomando posse do nosso direito de filhos, de filhas. Não permita ser uma pessoa distante de Deus sendo filho na casa de Deus. Não permita ser uma pessoa distante de Deus sendo filha na casa do Pai. Casa do Pai é lugar de intimidade. Casa do Pai é lugar de acolhida. Então, primeira coisa, você como filho que está vivendo em santidade, que está vivendo em pureza, toma posse do teu direito como filho, haja como filho. Haja como filha. Segunda coisa, valorize o que é importante. Não desvalorize o que é importante. Além de o filho mais velho ter todos os direitos, ele podia ter pego o bezerro gordinho lá, podia ter pego a picanha, podia ter pego o coque, podia ter distribuído para todo mundo, mas resolveu ficar lá vivendo do jeito dele. Aí ele quis desvalorizar o que era importante. O que era importante? O filho mais novo voltou. Não é só uma questão de voltar para casa. Ele não foi morar em outro lugar. Ele morreu, ele ficou perdido. Ele estava sem ninguém, ele estava a esmo, ele estava a Deus dará, o destino. Ele voltou, ele reviveu, ele ressuscitou. Nós o tínhamos como morto, como abandonado. E ele ressuscitou, ele foi encontrado. Encontrado. Nós precisamos valorizar o que é importante. É importante para Deus que todos os seus filhos e filhas estejam na sua presença. Que todos aqueles que estão perdidos venham conhecê-lo como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Essa parábola ela tem vários pontos para que você possa se identificar. Você pode se identificar como aquele que conheceu hoje o amor de Jesus, que morreu no seu lugar para que você tivesse vida. Você pode olhar para a tua história e perceber que a igreja auxiliou você a trazer-se, a vir para perto de Deus. Você pode estar hoje longe de Deus dentro de você, ou você pode literalmente ter estado longe de Deus, mas você sabe que Deus está te esperando para voltar para casa e Ele te abraça, Ele te acolhe. Ou você pode ser o filho mais velho, que não está tomando posse dos teus direitos como filho e como filha. Não importa. Hoje o culto de ceia é um culto de quebrantamento.
É um culto onde a gente tem que prestar a Deus a devida reverência. E eu quero dar tempo ao Espírito Santo para que o Espírito Santo age da maneira que Ele quiser. Se você se identificou com algum ponto dessa mensagem, venha até aqui à frente, fique de joelhos. Fique de joelhos para Deus aqui. Vamos nos ajoelhar diante de Deus. Não importa qual ponto você se identificou, é entre você e Deus. Comece a clamar, comece a orar a Deus aí, onde você está. Vamos orar, vamos nos quebrantar, vamos nos colocar na presença de Deus. Vamos afirmar que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é amoroso. Vamos beber dessa graça que está disponível para nós hoje. Vamos nos achegar a Ele como se deve. Confessa o teu pecado aí onde você está. Ele pode te ouvir, Ele te abraça. Ele não está te jogando para fora não, irmão. Você é filho, Ele te abraça. Ele te acolhe. Pode falar que Ele vai perdoar. Tem perdão para você aqui essa noite. Tem perdão para você. Há perdão para você. Uma borracha está sendo apagada no seu passado. O teu futuro está intacto para você viver com Deus. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, eu oro por todos esses e essas que vieram aqui à frente essa noite, Senhor. Que em nome de Cristo Jesus o Senhor possa tocá-los, Pai. Que o Senhor possa abençoar em nome de Cristo Jesus. Toca na consciência, toca no coração. Mostra que o Senhor é um Deus amoroso, que recebe a todos, Pai eterno. Que não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. Eu repreendo todas as atitudes de fuga que temos tido, Senhor. De ir para longe de Ti em nós mesmos, de indo para longe de Ti no mundo, Senhor. Nós não queremos agir assim. Cristo Jesus é o bom pastor que deu a sua vida por nós. A igreja tem nos estabelecido a identidade que somos filhos e filhas, Pai Santo. Estamos diante de Ti porque Tu tens esperado com paciência que voltemos para casa, Senhor, e tomaremos posse do nosso direito como filhas, como filhos amados, Pai. Ninguém vai nos dizer que não somos amados. A Tua cruz nos mostra que somos amados, que pertencemos a Ti e já fomos da morte para a vida em Cristo Jesus. Vai em paz, mas vai tomando posse. Toma posse de que você é filho. Toma posse de que você é filha. Toma posse de que Deus é com você. Deus pode usar os teus braços. Abraça um irmão, abraça uma irmã que está perto de você. Deus pode usar os teus braços.